sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Advogando Ideias. Hoje a gente vai começar com um tema que mexe tanto com o coração como com o Código Civil, união estável. Olá meninas, é um prazer novamente estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Isso é verdade, a união estável ela gera bastante polêmica, né? E será mesmo que é quase igual a um casamento? E a lei, como que funciona, a aplicabilidade? Isso a gente hoje vai discutir aqui. A união estável é um assunto que gera muitas dúvidas, são dúvidas que são bastante comuns e hoje eu acho que a nossa pretensão aqui é explicar sem muito juridiquês para ficar bem claro para todo mundo. E para nos ajudar nesse debate, hoje nós temos um convidado, o Dr. Pedro Berardo. É um prazer receber o doutor aqui. Na verdade, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. E vamos começar do começo. O que é juridicamente a união estável? Nós conversamos um pouquinho aqui agora e confesso para vocês que conversar sem juridiquês não é muito a minha área. Então eu vou tentar passar um pouquinho do que é a união estável no sentido jurídico da palavra e depois de pouquinho em pouquinho a gente vem explicando aí o tema, tentando aqui trazer para termos mais leigos, né? Mas para que quem não é da área do direito não fique perdido. A união estável nada mais é do que uma união entre duas pessoas. Nesse momento a gente não vai falar nem de sexo e nem de orientação sexual, mas somente entre duas pessoas, como o próprio STF já decidiu, e que elas têm um objetivo em comum, simplesmente constituir família, tá? Aí você vai falar assim, nossa, mas é muito similar com o casamento. E hoje nós vamos falar aqui então um pouquinho sobre os dois, né? Porque se fossem, na verdade, a mesma coisa, o próprio ordenamento jurídico não manteriam eles na estrutura, né? É isso. O que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida em relação à união estável, pelo menos aqui no escritório, é o tempo mínimo, né, de duração. Eu tô 2 anos nesse relacionamento, eu tô há 5, eu encaixo na união estável, e aí a gente tem que explicar para elas que não é o tempo, né, não tem nenhum regulamento de tempo mínimo para ser união estável. Muitíssimo legal que você trouxe aqui pra gente, porque eu acho que dentro do tema, na verdade, é a maior dúvida. Sim. E nenhuma das maiores dúvidas, né? Estou aqui com as colegas que são formadas na área também e atuam diretamente nisso, e eu sei que vocês passam pela mesma preocupação que eu passo no escritório. E o tempo não é um dos requisitos indispensáveis, ele pode colaborar, com certeza, mas certamente ele não faz parte. Aí você me perguntar, um dia configura a união estável? Não estamos sendo tão, assim, resumidos, mas às vezes 10 dias, 15 dias, 1 mês, 6 meses, 2 anos, em outros casos, às vezes 20 anos de relacionamento ou namoro não configuram união estável. Sim. Então, a lei ela traz o quê? Que é uma união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. E como é que a gente chega nessa assertiva com facilidade? A própria sociedade. Como que a sociedade olha esse casal? Quem é esse casal? O seu vizinho te olha como um casal, ele fala, é o esposo, é o marido, no sentido largo da palavra? Se sim, ótimo. Provavelmente você está vivendo mesmo numa união estável. Agora, se não, aí nós vamos ter que olhar requisito por requisito para saber se realmente isso é um namoro, uma união estável, ou outra coisa, uma sociedade de fato, e por aí vai. Eu acho que a dificuldade está aí com a intenção de constituir família, né? Porque como definir isso, né, perante o judiciário? É uma situação que ela é bem subjetiva, às vezes, da realidade de cada casal. E que é o requisito que eu julgo, pelo menos, o mais importante, essa intenção de constituir família, assim. Então, é o que o doutor disse. Como que a sociedade enxerga vocês? É como se casados fossem? Ou é como namorados? Então, eu acho que esse é o requisito que a gente mais, nos atendimentos, a gente mais puxa para tentar entender como que era esse relacionamento, como que era essa relação. Perfeito. Nós já tivemos casos no escritório em que as pessoas estiveram por 5, 6 anos ali juntas, tentaram, de fato, configurar uma união estável judicialmente falando, mas na instrução probatória, por exemplo, as próprias testemunhas falavam simplesmente que era um casal de namorados, que enxergavam como um casal de namorados. E é aí que traz a dificuldade, né? Então, assim, o tempo de estar junto, a coabitação ou efetivamente outros requisitos vão definir a união estável? Definir não, vão colaborar, como eu disse. Mas agora, a visão da sociedade e você se portar
sempre objetivando constituir família numa união estável, pública e duradoura, é o que de fato vai fazer o diferencial ímpar para trazer se isso é uma união estável ou não. Levantar esse tipo de provas, né, para dentro do processo é também uma questão bem relevante para o processo, né, para configurar essa união estável. Perfeito. Fotos. Perfeito. Fotos, às vezes as partes têm filiação em comum, então tem prole, tem filhos, né? Às vezes a pessoa passa mais tempo num imóvel do que no outro. A coabitação a gente sabe que não é requisito base, mas com certeza também contribui. Então, assim, né, uma parte que eu gosto muito, sei que não é o objetivo do podcast hoje, converso bastante com a doutora Larissa, inclusive, que é a parte de processo civil, né? Mas é como ela bem apontou aqui, na instrução probatória, esse conjunto de elementos que vão traçar realmente uma sentença de procedência para saber se a parte ela vive em união estável ou não. E aí isso vai trazer uma implicação jurídica radical entre configurar a união ou não, né? E aí, falando mais um pouco de processo, quais provas geralmente que os advogados costumam apresentar nesses processos? São fotos, né? Às vezes tem alguma conta em conjunto no nome, né? Perfeito, doutora. É isso mesmo. Quais são as provas que eu entendo mais relevantes e eu tento constituir, né? Fotografias. Inclusive, a gente consegue traçar com a fotografia o período. Uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo em 2010, 2020, 2025. E aí você vai trazendo ali, olha, quando começamos, o nosso primeiro imóvel, o nosso filho em comum. Então, assim, as fotografias são ótima fonte probatória nesse caso. Mas não só isso, né? Às vezes, porque no direito de família é um pouquinho diferente do processo civil padrão, a gente pode rolar conhecidos, amigos ou até mesmo familiares que vão comprovar de fato que esse casal se portava ou não como um casal, como alguém que procurava uma união estável, pública e duradoura. Então, assim, contas, como a doutora falou, perfeito, porque tem casais que mantêm conta conjunta, né? E por aí vai, uma série de provas que você consegue mostrar que existia de fato uma estrutura familiar naquele lar. E é isso que manda, e é isso que traz uma procedência ou é procedência na ação, né? E é muito interessante que a gente está abordando esse tema de prova, porque a maioria das pessoas realmente não sabem se elas estão vivendo numa união estável ou num namoro. Né? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa chega no escritório e fala, eu tô assim, assim, assim. Eu falo, ok, mas o que você pretende? Eu quero metade dos bens que nós constituímos junto. Não é bem assim, eu não consigo enxergar que você era companheira dele. E por aí vai, né? Sim. Ou às vezes a pessoa não quer, né, constituir uma união estável e ela acaba que ela está numa união estável, né? Eu acho que isso acontece muito, né? Isso. Porque hoje os namoros estão muito modernos. Então, assim, as pessoas, elas moram juntas muito fácil, né? Muito rápido, dividem despesas. Então, ali eles acham que eles estão num namoro moderno, mas na verdade eles estão numa união estável. E aí depois, vir com os efeitos dessa união estável, eles assustam. Nossa, eu vou ter que dividir. Uma coisa engraçada que acontece, né? Que eu já presenciei, foi uma pessoa que ela veio pra mim, olha, a gente não tem união estável, mas eu fiz esse documento aqui pra ela ser minha dependente no plano de saúde. Isso é algo muito comum, né? Às vezes as pessoas de fato não possuem a união estável, contudo a empregadora exige uma prova de união estável para poder essa pessoa ser dependente do trabalhador. E aí a pessoa acaba produzindo uma já prova. É um início de prova, né? Por mais que ela alegue que não tem, e fala, mas doutor, eu simplesmente coloquei para ajudar. Pois é, mas a prova escrita que você apresentou para a empresa não falava isso. Isso. Então é muito complicado, né? Pois é. Cabe ao advogado, né? E aí achei legal o gancho que vocês puxaram da pessoa falar, eu não quero estar envolvido numa união estável, que agora, embora não seja o tópico central aqui da nossa fala, a gente vem presenciando e eu já fiz com alguns clientes, né, o contrato de namoro, né? Isso. Então, no próprio contrato de namoro, a pessoa deixa claro e evidente ali que se trata de um namoro e não de um relacionamento estável, público e duradouro, né? Justamente para tentar fugir dessas questões patrimoniais. E acho que isso é uma curiosidade minha, porque eu sou da área trabalhista, né? Mas, por exemplo, tendo esse contrato de namoro,
Mas, na realidade, apresentando os requisitos da união estável, tem como você se desvencilhar desse documento ou não? Olha, perfeito. O contrato, ele é um indício de prova grande, né? Principalmente quando ele é firmado e às vezes assinado por 2 testemunhas, né? Tem todos os requisitos que a gente sabe do contrato, para ele ser até título executivo, né? Quando ele é assinado por 2 testemunhas e ele não foi feito sob coação. Então, eu entendo, particularmente, sendo processualista, principalmente na área civil, que a pessoa, quando ela junta esse contrato num processo, ela está invertendo o ônus de prova. E aí, cumpre a você agora trazer provas suficientes que, na verdade, isso era uma união estável. Então, assim, falo aqui para a audiência de vocês e para todo mundo que está nos ouvindo. Cuidado com aquilo que você assina. Para depois conseguir trazer para o mundo jurídico que não era bem o que você pretendia. É complicado. É muito complicado. Sim. E aí a gente também pode entrar no tema de regime de bens, né? Como que é o regime de bens dentro dessa união estável? Então a gente sabe que assim, se você vive numa união estável e você nunca regulamentou ela no cartório, o regime que vai ser adotado é o de parcial de bens. Então, se você tem aí a vontade de ter uma união estável, mas querer regulamentar outro regime, você precisa regulamentar essa união. Perfeito. É isso mesmo. Trazendo um pouquinho aqui mais, porque depois acho que nós vamos abordar a questão das diferenças entre o casamento e a união estável propriamente dito. Ambos, além do Código Civil, são protegidos pela Constituição, inclusive a conversão da união estável em casamento, ela é protegida pela Constituição e pelo Código Civil. Então, cumprir a lei fazer o quê? Facilitar isso. Só que, assim como no casamento, como a doutora bem abordou, nós temos a questão aqui de patrimônio, que é onde geralmente pega na maioria dos relacionamentos, né? E nós temos vários regimes de bens, o regime da comunhão universal, o regime da comunhão parcial de bens, da participação final dos aquestos, da separação de bens, entre outros. O que a lei fez, né? Como a regra geral do Código Civil é o regime de comunhão parcial de bens, ela equiparou a mesma espécie de regime para a união estável. Então, a pessoa que não tem um documento firmado, seja particular ou uma escritura pública de união estável, ela vai incidir justamente nisso. Que, basicamente, sem termos difíceis, o que é? Aquilo que nós adquirimos conjuntamente é nosso e vai ser partilhado numa eventual dissolução. Né? Então, muito bem lembrado que quando nós não temos um instrumento, seja particular ou público, diferenciando o regime de bens, vai seguir o regime da comunhão parcial de bens. Perfeito. Mas é possível, né, alterar essa questão, colocar outro tipo de regime, né? Perfeito também. Quando você quer adotar um dos regimes que a gente chama até de regime de exceção, que é o regime da comunhão universal de bens ou da separação, a dica é, faça por escrito. Tá? Posso procurar um advogado de família e fazer? Pode, não tem problema nenhum. Posso fazer por escritura pública? E aqui fica a minha recomendação particular. Faça por escritura pública. Muito mais segurança. E a partir do momento que estiver esse documento, a escritura pública ou um instrumento particular ratificado pelas partes, e lá com certeza vai constar a espécie de regime de bens que a pessoa deseja adotar, né? Então, muitas pessoas hoje, na verdade, elas procuram para falar assim, eu gostaria de separar meus bens, não quero que tenha nenhum tipo de envolvimento com a pessoa que eu estou me relacionando. Ótimo, não tem problema. Lá no instrumento particular ou na escritura pública, já vai colocar uma cláusula do regime de bens adotado, vai ser o da separação de bens. Tranquilo. Então, é importante a gente falar que, assim, precisa de um contrato para ser união estável? Não, porque a união estável nasce do fato, né? Mas o contrato ali, a escritura pública, ela facilita muito, no caso de uma separação ou da morte também, e principalmente na questão do regime de bens, né? Perfeito. É muito importante isso que a doutora trouxe, talvez um dos tópicos mais importantes aqui da sala de hoje. Que é o seguinte, não há necessidade de se ter qualquer tipo de instrumento assinado para se configurar uma união estável. Diferentemente do casamento, que tem requisitos até rígidos para serem seguidos, a união estável é muito mais uma questão de fato do que de direito. Então, assim, veja bem,
A lei ela quer trazer assim, as pessoas vivem realmente juntas, elas estão constituindo família, elas pretendem adquirir bens. Opa, peraí, eu tenho que resguardar essa pessoa, né? Mesmo que ela não tenha se acautelado em feito um instrumento ou ter casado. Para isso que serviu o Instituto. Por isso que houve a emenda na Constituição para acrescentar ali a questão no artigo 226 da proteção também para as uniões estáveis, que não existia, mas se tornou algo tão palpável e comum na sociedade moderna que a maioria das pessoas hoje talvez nem opte pelo casamento. Sim. Né? Então, por isso que precisava de uma proteção. Mas, como a doutora abordou, não é necessário um instrumento. Existe um princípio mais aplicado no direito do trabalho do que no civil, mas eu vou transmutar e vou trazer para cá, né? Que é o princípio da realidade sobre a forma. Mais vale aquilo que acontece do que está escrito. Sim. Pois é. E é como o direito de família ele está atual. Ele está acompanhando a atualidade e acompanhando o que as pessoas estão vivendo hoje, né? Então, assim, é diferente do que a gente colocar essa união estável há décadas, há séculos atrás. O direito de família, ele é atual, então ele vai acompanhar as atualidades que a gente enfrenta, né? E hoje em dia, muitas, né? Tanto no casamento agora homoafetivo, que também é importante a gente falar que a união estável também existe entre casais homoafetivos. Com certeza. Então a gente fala muito de união estável em caso de divórcio, né? Mas a gente também pode entrar aqui na questão de falecimento, né? Então, assim, a união estável ela também pode ser aplicada no casal pós-morte. Então, assim, se o ex-cônjuge ou a ex-cônjuge vier a falecer, esse reconhecimento de união estável que eles viviam antes da morte também pode ser reconhecida. Perfeito, doutora, é isso mesmo. Existe uma ação muito utilizada pelos advogados, que é a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem, né? Ou seja, após a morte mesmo. É um instituto que serve para salvaguardar aquela pessoa que viveu uma situação de fato, às vezes por 20, 30, 40 anos e não se preocupou ali com o falecimento do companheiro e para ela poder efetivamente resguardar os direitos sucessórios, né? Há uma diferença ali enquanto a gente é vivo e se divorcia para quando a gente morre. O direito sucessório é um outro campo aqui do direito civil extremamente amplo, mas a lei também cobriu essa parte. E ela falou que, olha, se vocês viveram juntos em união estável, então vamos garantir que este companheiro sobrevivente também tenha direitos. Um pouquinho diferente do casamento, pouquíssima coisa, podemos abordar depois, mas também existe a garantia voltada para isso. E o reconhecimento dessa união estável pós-morte traz que tipo de benefícios para essa viúva ou para esse viúvo, né? Perfeito. Vamos falar primeiro do direito sucessório propriamente dito. Então, essa pessoa que constituiu um imóvel, constituiu bens, ela com certeza vai ter ali a ameação dela resguardada desse bem, né? Mas não só no direito sucessório. A título de exemplo, no direito previdenciário, embora não seja uma área que eu atue muito, mas com certeza a gente sabe que existe a garantia deste companheiro ou desta companheira, por intermédio de provas, quando ele não tem um instrumento particular firmado, dele garantir ali junto ao INSS perante um procedimento administrativo o direito dele de oferir um benefício por morte. Né? É por isso que a gente até falou em outros episódios aqui de como o direito ele também tem um caráter preventivo que as pessoas esquecem, né? Então as pessoas têm mania de contratar um advogado para depois que o problema já está instaurado. Então assim, eu não tinha uma união estável reconhecida, agora ele faleceu, como que eu faço para ter a ameação dos bens ou a pensão por morte? E aí vira uma coisa muito mais burocrática, porque a gente tem que provar que essa união estável existia, sendo que seria muito mais simples, né? Se já tivesse sido reconhecida em vida. Então é por isso que a gente bate muito na tecla aqui de como o direito ele também pode ser preventivo e o quanto isso ajuda, né, a essa parte burocrática que, né, no direito a gente tem muito. Os dias são tão corridos que a pessoa fala, amanhã eu faço, amanhã eu penso sempre nisso. Acha que vai ter tempo Acha que de vai fazer, acontecer, mas às vezes a gente não tem. Então assim, garantir que o seu companheiro que está ali a vida inteira com você tenha seus direitos resguardados em caso de falecimento é também um ato de amor, né? Isso. Com certeza. A guisa de exemplificação, né?
eu trabalho ativamente com direito preventivo, né? Seja na parte civil, familiar ou trabalhista, que é uma conversa que eu tenho com as colegas aqui, né? Prevenir o litígio é a melhor forma de resolver o problema, né? Então, assim, a título de conhecimento, vou exemplificar um caso do escritório que me marcou muito. Um senhor que já não convivia com a esposa há mais de 30 anos, havia na época constituído uma união estável informal com a minha cliente. Só qual o problema? Ele veio a falecer, essa união estável não foi formalizada e ele ainda continuava casado com a primeira esposa. Então nós tivemos que ajuizar uma ação, a primeira esposa contestou o pedido, a companheira teve que comprovar com unhas e dentes ali, de fato, tanto na esfera civil quanto na previdenciária, que de fato era ela que estava com ele nesses últimos 30 anos. Então, assim, deixar para depois, como a doutora posicionou perfeitamente, não é um ato de amor, né? Hoje estamos bem conversando aqui, um papo super cabeça, mas amanhã a gente não sabe o futuro. Sim. Né? Então, quanto mais a pessoa regulamentar essa situação, melhor. Tem clientes com uma semana de não estava procurando o escritório. Eu falei, eu preciso regulamentar porque eu não sei como é que vai acontecer depois. E eu acho que isso é um ato de amor, realmente. Sim. É porque envolve, né, questões que a gente já brincou aqui, que ninguém gosta de falar sobre separar, ninguém gosta de falar sobre morte, mas na vida real, né, até mesmo assim na vida jurídica, são coisas que trazem bastante repercussão. Né? Então, igual você falou dessa senhora, imagina se ela teve filhos com esse senhor, como é que fica a questão também dos filhos. Então, atinge várias esferas, né? Por isso que é super interessante atuar na área preventiva, mas sem se esquecer que depois a gente consegue trabalhar isso, né? Com as provas e trazer para o processo para regulamentar essa questão. Eu penso também o sentimento dela. Sim. Passar por isso. Prolongar o sofrimento dela. E num momento difícil, né? De luto, você ainda tem que lidar com tudo isso. Reviver toda essa história. É um sentimento de impotência, na Sim. verdade, porque a pessoa que não formalizou isso, ela fica com o sentimento, e foi o que ela me disse, né, de ser a outra, quando na verdade ela não era a outra pessoa. Então, assim, veja bem, nesse caso, como a doutora falou de filhos, doutora Larissa, ela tinha 3 filhos com o companheiro da união estável e ele tinha mais 3 filhos do primeiro casamento. Então era uma situação muito complicada, né? Me recordo bem do desfecho da ação, a ação foi procedente, o reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem. Na esfera previdenciária, em primeiro grau de jurisdição, ela perdeu o pedido administrativo. Depois, judicialmente, encontrando ela em outros lugares, ela me disse que precisou, de fato, do tribunal reconhecer o direito dela e ela vir a receber os atrasados depois de 2 anos e meio ou 3 anos. Então, ela ficou sem renda porque ela se dedicou ao lar e ao marido, precisou dos filhos guarnecer. Então, como a doutora Gabriela disse, de fato, não é o fim do mundo. Ninguém vai morrer por conta disso. O advogado vai saber direcionar o melhor cenário para resolver a questão. Mas cá entre nós, que é muito mais difícil... Sim. do que já ter algo alinhado e organizado, com certeza né? Sim. Ter algo já constituído, né? Exatamente. Economiza tempo, desgaste emocional, Eu né? acho que essa é a pior parte, doutora. Sim. Todo mundo fala do desgaste financeiro, mas só quem, infelizmente, Passou por um já foi processo. processado, sabe o que é o desgaste emocional de um processo. Sim. Para nós que somos profissionais da área, parece que é algo comum. Eu tive isso. Por exemplo, até um dia que a minha mãe recebeu uma reclamação trabalhista. E eu fiquei completamente descabelado de raiva. Sim. E eu passei a entender um pouco mais o meu cliente. Aquele estágio que a gente fica calma, vai resolver. É óbvio que o cliente ele quer uma estrutura do advogado, não quer que o advogado fique mais preocupado. Mas, de fato, a gente coloca-se... Eu mesmo hoje me coloco um pouquinho mais na pele do cliente para falar... Eu entendo, já estive do outro lado da moeda, sei o que você está passando. Calma, que nós vamos resolver. Mas calma. Mas é complicado. Isso inclusive, algo que a gente entra com o cliente, que, por exemplo, assim, se existe a oportunidade de fazer um acordo,
Sim, não apenas na questão civil, mas na trabalhista, né? Se existe essa oportunidade de fazer um acordo, vamos fazer um acordo, porque às vezes um processo ele vai se prolongar por 2, 5 anos, e aí tem o desgaste emocional, o desgaste financeiro. Então, isso é uma questão que a gente sempre conversa. Eu falo assim, olha, às vezes você vai perder um pouco aqui, vai abrir mão um pouco aqui, mas você vai ganhar saúde mental, sabe? Exatamente. Você vai ficar sossegado, você não vai precisar ficar pensando nisso. Então, acho que isso também é uma questão muito importante do processo, que às vezes é um pouco ignorada. Não é à toa que existe o jargão jurídico, né? Antes um péssimo acordo do que um excelente processo. Isso. Né? Um excelente processo pode ter desdobro aqui inesperado. Um acordo, por mais que ele não seja bom para as duas partes, né? Mas pelo menos ele resolve uma situação de fato e traz o que a doutora acabou de falar. Paz espiritual. Isso. Né? Muitas vezes a pessoa que tem um processo tramitando, ela não tem paz espiritual por um tempo. Então o acordo realmente... E eu sou pró-acordo, o novo CPC, desde a edição dele de 2016, ele é amplamente incentivador de fazer o acordo, trazendo que tanto a justiça civil como a do trabalho, que a gente trabalha também, elas são conciliadoras por excelência. Então, assim, quem está nessa área há quase 20 anos, que é o meu caso, eu consigo entender, por mais que o cliente não fique 100% satisfeito, que às vezes o acordo é a melhor medida. Sim. É muito do que a gente hoje em dia, nessa correria que a gente está vivendo, a gente quer ter a impressão que a gente tem que a gente está no controle. Então, o acordo nos dá um pouco dessa sensação, tanto para uma parte como para outra, porque as duas partes que estão elaborando esse acordo, e do que deixar no litígio e saber que é uma outra pessoa, alheia às duas vidas, que vai decidir por elas, né? Então, eu acho que por isso que vem essa ansiedade da pessoa. Como que tá o processo? Como que tá? Porque é uma outra pessoa que vai decidir. Então, o acordo, ele traz esse relaxamento. Nós traz essa oportunidade das próprias partes poderem decidir E a sensação de que, assim, a gente tá mais ou menos no controle ali, do que a gente vai abrir mão, do que a gente não vai. É emblemático isso que a doutora disse, mas, assim, pro operador do direito, isso é a visão mais cristalina do caso. Em 2 segundos também, para não atrapalhar o cerne aqui da nossa questão, vou trazer um caso prático de um divórcio, né? Divórcio litigioso, que envolvia vários bens, e me recordo bem que eu, advogado da parte contrária, cujo elogio até deixo aqui externado, tentamos demais fazer um acordo entre as partes, mas nós fizemos de tudo, né? Trabalhamos aí semanas a fio nesse processo para chegar num denominador comum, mas acontece, infelizmente, das partes às vezes não chegarem nesse acordo. E aí nós tivemos a sentença de primeiro grau. Quando nós tivemos a sentença de primeiro grau, e aí nós perdemos o controle, como a doutora acabou de falar, daquilo que ficava para o A, para o B e para o C, daquilo que ficava com relação à guarda, daquilo que ficava com relação à pensão, a ex-esposa ligou para o ex-marido e marcaram uma reunião conjunta conosco e entabularam um acordo em menos de 1 hora. Então, deixar um terceiro que não conhece sua vida, que não conhece sua história, que não sabe o que se passa dentro da sua casa, decidir a questão, é bem arriscado. Sim. Eu sempre falo isso para o meu cliente, olha, enquanto fazemos o acordo, a gente consegue juntos manipular aquilo que vai estar no acordo. Então, todas as partes dos advogados envolvidos vão conseguir deixar ali o que é menos pior. Nunca falo melhor para as partes, mas o juiz ele vai seguir a lei. Ele vai seguir entendimento jurisprudencial. Ele não sabe se o filho pode ficar com a mãe de manhã porque ele estuda de tarde e por aí vai. Ele não vai conseguir mensurar isso com a quantidade de processos que ele tem, né? Sim. É muito arriscado. Sim. E agora a gente pode falar também um pouquinho sobre a conversão da união estável. Então, para quem está assistindo, falou assim, eu tenho uma união estável regulamentada, mas agora eu quero casar. Agora eu quero que seja um casamento. Como que é essa conversão de união estável para casamento? Legal. Nós tivemos aqui uma edição da lei 9.000, alguma coisa, não vou me recordar de cabeça, mas que é justamente para regulamentar a união estável. E tanto a Constituição Federal no artigo 226, bem como o próprio Código Civil, garantem a facilidade de converter a união estável em casamento. Confesso para vocês que de início a lei
trouxe isso, mas não conseguiu dar efetividade, porque a conversão era judicial. Né? Contudo, em alguns tribunais, como é o caso do Estado de São Paulo, já por intermédio do cartório de registros, eles conseguem, desde que ouvidas as partes e tendo os requisitos importantes ali que tem que ser seguidos para o casamento, eles conseguem fazer a conversão sem a necessidade de ter intervenção judicial. Então, a própria lei hoje, não lá atrás, trouxe mecanismos para que isso seja bem mais rápido, né? É importante falar aqui um pouquinho de diferente da união estável. O casamento tem requisitos essenciais que têm que ser cumpridos, né? Tem que ser formalizado, geralmente por um juiz de direito ou um juiz de paz, na presença do tabelião, né? As partes não podem realmente, aquela brincadeirinha, não aceito, né? Como a gente vê muito, porque o ato é solene, é formal e tem que ser com extrema clareza. Algumas pessoas perguntam assim para mim, Pedro, você viu aquele vídeo que o casal brincou e o juiz de paz ou o tabelião, ele não concretizou o casamento? Que cara chato, que cara louco. Não, infelizmente não. Ele seguiu a lei, porque a lei exige essa clareza. Essa formalidade. E essa formalidade. Então, veja bem, o casamento ele é muito mais formal do que a união estável. Até por isso que às vezes as pessoas optam pela união estável. Pela falta desse excesso de rigor. Né? Então a pessoa tem que trazer uma clareza ali. Desde que ela tenha esses requisitos, a lei sim tem que incentivar essa conversão e fazer de uma forma mais rápida, sem intervenção judicial, realmente. Sim. Então a gente pode também abordar como que funciona a dissolução dessa união estável. Então, assim, é o que a gente fala do divórcio, né, para as pessoas que não estão casadas. Então, quando ela não está regulamentada, que a gente tem que entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução, porque a gente tem que buscar reconhecer essa união que não foi reconhecida e dissolver ela, né, com a partilha, guarda, visitas e tudo que vem. E quando ela já está regulamentada, e aí a gente só faz a dissolução. Então, como que funciona isso processualmente? Perfeito. E muito bem explicado, inclusive, que existe uma diferença entre as ações, se ela já há formalizado uma união ou não, né? Quando, de fato, já está regulamentado, a gente só entra com a dissolução da união estável, como a doutora muito bem explicou. E quando não, a gente precisa reconhecer primeiro essa união, que nem sempre é consensual. Às vezes a parte contrária vai discutir, falar que não existiu, e depois dissolver. Acredite ou não, são institutos muito similares ao casamento nessa parte, né? Para o casamento propriamente dito, a gente tem o remédio, que é o divórcio. Já tivemos lá atrás a separação, que era convertida em divórcio, mas há um bom tempo o ordenamento jurídico hoje traz somente o divórcio como remédio, né? E lá no divórcio a gente fala de alguns temas específicos, né? Que seria quando tem prole, filhos, guarda, pensão, quando tem bens, partilha, né? E outros temas. A similitude é extrema com a união estável. Assim como no divórcio, lá na união estável pela dissolução judicial ou até extrajudicial, quando há consenso entre as partes, nem precisaria da intervenção de um juiz de direito, né? Nós passamos pelos mesmos requisitos, ver se a pessoa tem filhos, ver se o casal tem filhos, se tem bens, e poderia judicialmente passar isso para o juiz de direito e ele vai definir, em caso que não tiver um acordo, como ficaria a partilha desses bens e dessa vida em comum, e a partir daquele momento ele dissolveria, que é o termo que a gente usa, essa união, né? Mesma coisa do divórcio, só que no caso ele decreta o divórcio. Então não mudamos praticamente nada. Enquanto no divórcio a gente tem esse remédio técnico, na união estável nós temos a dissolução, que é extremamente similar. Mas o efeito prático basicamente é o mesmo: romper a vida em comum do casal. Agora vamos ao nosso quadro Mitos e Verdades. O primeiro mito aqui, ou verdade, que eu separei foi: a união estável é o mesmo que namoro. E aqui a gente conversou um pouco sobre isso, que não, é muito diferente, né? Então, a gente tem alguns requisitos que a gente segue na união estável, que tem que ser respeitado. Não é só um namoro entre as partes, até porque se for regulamentar o namoro, fica muito difícil para o ordenamento jurídico, né? Perfeito. A segunda é: a união estável pode adotar algum regime de bens? Isso é verdade, ela pode ser adotada, como a gente já cuidou desse assunto aqui.
Perfeito, como nós abordamos, né? Desde que ela seja formal, por escrita, você pode aí escolher os regimes de bem que a legislação brasileira garante que se tenha, né? Tranquilo. O terceiro é a união estável. Pode ser reconhecida mesmo após a convivência? Sim, a gente já discutiu sobre isso, que aí entra a questão que você acabou de mencionar, que é a ação de reconhecimento de união estável. Então, tendo ali as provas, né, pode ser reconhecido judicialmente a união estável. Inclusive após a morte, como nós discutimos. Inclusive após a morte, isso. Na dissolução de união estável, assim como o divórcio, existe um mito também de que a partir do momento que eu saio do lar, eu perdi totalmente os direitos que eu tinha sobre o lar. Acho que essa é uma dúvida, assim, crucial de todo mundo que chega no escritório, né? Então a pessoa às vezes chega e fala, doutor, não vou sair da casa porque senão vou perder meus direitos de tudo. E às vezes a pessoa tá passando por violência, por questão muito séria, né, abusiva, e ela permanece na casa porque se ela sair, ela vai perder os direitos. Pois é, aí é por muita falta de informação, Isso. né? O que ela pode perder é a posse precária daquele bem naquele momento, mas o direito patrimonial ela não vai perder, né? E a doutora abordou um tema importantíssimo que é a violência doméstica. Agora, para a união estável, também a jurisprudência, assim como protege o casamento, ela tende a deixar os institutos bem equiparáveis, né? Então, assim, as pessoas que vivem sobre violência doméstica, elas têm prioridade na tramitação do divórcio ou na regulamentação de união estável, inclusive na esfera criminal, já fazer um pedido para que se interponha o divórcio ou a dissolução de união estável. E muita gente não sabe disso, né? Passa pela violência doméstica, seja o homem ou seja a mulher, às vezes calado, principalmente por conta da questão patrimonial, né? Mas se eu sair, eu realmente vou perder. Eu acho que isso é uma informação pública e extremamente importante, né? A pior fonte da vida é o desconhecimento. A gente não saber, não ter informação sobre um assunto. Então, para quem estiver ouvindo e quiser um conselho, está vivendo sobre uma violência doméstica, seja uma coação moral, seja uma ameaça, seja de fato agressões físicas, saia do lar, faça um boletim de ocorrência e procure converter já essa ação logo na sequência em divórcio ou dissolução da união estável. Perfeito. A única curiosidade que eu, dando uma estudadinha, até vi aqui, que era uma coisa que fazia anos que eu não via, é que o casamento, por exemplo, pode ser feito por procuração, né? Que é uma coisa que fazia tempo que eu não via. Eu tive um caso só no escritório que o pessoal estava no Japão, queria casar, mas não podia. E aí os pais representaram eles aqui no Brasil para efetivamente estar casando, né? Que legal. Foi o único caso que eu me recordo, o único. E assim, achei muito legal, porque é uma coisa que, na prática, acho que é quase uma vez na vida ou tá na morte que a gente vê, né? Não é muito comum, mas era mais só isso. Eu acho até que eu tive um caso na família que também fez casamento por procuração. É raríssimo. Que meu primo tava no Japão e a esposa dele tava aqui. Eu acho que isso que eu me recordo desse. É muito legal, mas é muito difícil de ver, né? Eu realmente só sei de um caso. É uma pérola jurídica, né? É uma pérola jurídica. É igual aquele caso que a gente vê na faculdade, que o professor vai dar um exemplo do pessoa que constrói um imóvel no terreno da sogra. Isso. Então isso aí é uma coisa que a gente aprende. É um assunto também que acontece. Acontece. A gente acha que não. Agora eu passo muito, inclusive. Uma coisa também que quando eu tava na faculdade, os meus pais são casados por regime parcial de bens. E aí eu tava mexendo nos documentos e eu vi um pacto antinupcial. E eu falei assim, meu Deus! Existe, né? Existe isso, não é só de ouvir falar. Mas, inclusive na comunhão universal ou na separação, a escritura de pacto antinupcial é obrigatória. Precisa existir, inclusive. Na comunhão parcial, opcional, mas nos outros ela precisa existir. Porque eles estavam construindo, né, uma casa e regulamentou que essa casa seria dos dois mesmo, que era antes da união. E eu falei, nossa, como que eles eram resguardados? Adiantados. Pois é, parece que as pessoas perderam um pouco dessa prudência. Sim. Uma pena, né? Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu agradeço a presença do Dr. Pedro Berardo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de prontidão, assim, a gente ficou muito feliz com a sua presença aqui. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu,
e parabenizar as colegas por esse podcast maravilhoso e por ter essa iniciativa de efetivamente estar informando as pessoas do seu direito, né? Às vezes a gente vê muito podcast sobre tudo, mas aqui pelo menos fica mais fácil da pessoa ter uma dimensão sobre o que está acontecendo, né? Nem todo mundo tem condições financeiras, às vezes, de pagar por uma consulta de um advogado, né? E aqui acaba que esclarece várias dúvidas que as pessoas têm. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast, que ele continue frutificando quando ele vem e sintam-se à vontade para me convidar. Assim que possível, retorno e tentando elucidar junto com vocês aqui algumas outras questões. Muito obrigada. Perfeito. A gente também quer agradecer, assim, a aula, né? Que aqui aprendi muito hoje. E, assim, na vida real também. O doutor acompanha a gente, auxilia muito a gente. Então, muito obrigada. Nada, a troca é mútua. Pode ter certeza que, independentemente de ciclo ou de tempo, o aprendizado ele é sempre mútuo, né? E ele é cognitivo, é de pouquinho. Às vezes, como eu sempre falo, vocês passaram por uma situação aqui no escritório que eu não passei no meu. Né? Por isso que isso é tão importante. Essa troca é tão válida, né? Sim. Muito obrigada, Pedro. É um prazer ouvi-lo novamente e é uma honra trocar ideia com você aqui. Prazer é sempre meu, Larissa. Obrigado. Se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir, compartilhar, deixar o seu like. A sua participação aqui é muito importante pra gente. Durante a semana nós vamos abrir caixinhas de perguntas para vocês deixarem as suas sugestões e alguns temas que vocês querem ver sendo debatidos aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir e compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares. Então, toda quarta, às 7 horas, a gente conta com a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada.